que eles perderam, ditado pelo espírito de Antônio Carlos e psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Editora Petit. Primeiro capítulo. Olga, como ultimamente se sentia inquieta, foi ao quintal e olhou para o céu. Sem nuvens, e está muito quente, que calor. Olhou para o muro e se recordou. Foi um dia assim que Mateus caiu e quebrou o pé. As cenas vieram à mente, porém não só a dela, também as de dois desencarnados, Clemente, o esposo, e Mateus, o filho. Recordaram-se. Mateus, com 12 anos, subiu no muro e andava se equilibrando por ele. Olga, a mãe, ao ver, assustou-se e gritou, assustando o menino que caiu. Que correria, exclamou Olga, que ultimamente falava muito sozinha e alto. Sozinha é como julgava estar, porém estava sempre acompanhada pelo filho e muitas vezes pelo esposo. Telefonei, continuou Olga falando, como se estivesse conversando com alguém, e era ouvida pelos dois. Para Clemente, e nós dois o levamos para o hospital. Ficou muitos dias sem poder colocar o pé no chão. Reclamei, mas gostei de cuidar dele. Sempre gostei. Talvez devesse ter tido mais filhos. Tivemos somente Mateus, nosso tudo. Que ingratidão, que vida cruel. Por que me levou Mateus? A vida não, a morte, essa miserável. Vida miserável, reclamou Mateus, o filho desencarnado. Pobrezinho morreu. A mãe, lamentando, se pôs a chorar. Sou um pobrezinho, choramingou Mateus. Filho, Clemente estava preocupado. Vamos embora, por favor. Não e não, irritado, Mateus gritou. Mateus, meu Mateus, não me abandone. Morro sem você, meu filho. Olga chorava, lágrimas abundantes escorriam pela face. Está vendo, papai? Como ir? Não posso. Venha, isso não pode continuar, implorou o pai. Clemente, o pai, implorava, porém pensou. Ir com ele para onde? Será que sei voltar ao posto de socorro? Quero levar meu filho para longe daqui, mas aonde ir? Não vou, vá você. Que pai é? Nunca amou a mamãe? Pois não se importa com ela. Mateus ficou nervoso. Aquele Clemente, imbecil, que marido, sempre me atormentou. Nunca pude contar com sua ajuda. Ajudava os outros e não a mim, lamentou Olga. Meu Deus, Clemente rogou. Meu Deus, repetiu a mãe. Clemente se sentou no chão, num canto no quintal. Olga entrou na casa e Mateus foi com ela. Mãe e filho se lamentavam. Pensavam na mesma coisa. A morte não devia existir ou somente deveriam morrer os velhos, as pessoas bem idosas e os maus indivíduos. Quero leite, pediu Mateus. Olga abriu a geladeira, pegou a garrafa de leite, colocou o líquido num copo e bebeu. Mateus sentiu tomá-lo. Que vida, resmungou Mateus. Olga repetiu. Você não é boa mãe. Não sai, não vai a baladas. Queria ir, namorar e aqui estou sem fazer nada. Minha perna está doendo. Que dor na perna, queixou-se Olga. Parece que está machucada. Mas não está. Que vida chata. Não tenho o que fazer. Mateus, meu filho, fique comigo. Mateus sentiu ficar tonto, sentou-se no sofá. Olga sentou-se também. Lembrou-se do filho. Só fazia isso. Meu filho era tão lindo quando bebê, chamava atenção quando saía com ele.
Recordou-se da gravidez dele, neném, menino e adolescente. Chega, não pense em outra coisa, gritou o rapaz desencarnado. Pensar até que penso, mas gosto de me recordar, disse Olga. Sem entender ou ver o filho, ela o sentia e conversavam. Os dois estavam muito unidos e era Olga, a mãe, quem o segurava. Não se afaste de mim, filho. Não se afaste, senão eu morro. Filho, meu filhinho. Olga, Olga, a vizinha chamou no portão. Não vou responder, decidiu a dona da casa. Isso, não responda, pediu Mateus. Essa vizinha é chata. Olga ficou em silêncio. Clemente aproximou-se da vizinha e pediu: insista, por favor. A vizinha não sentiu, não captou o pedido daquele pai desencarnado. Porém, ela estava preocupada com Olga. Moravam perto havia mais de 30 anos. Olga está aí. Tenho a certeza de que não quer me responder. Voltarei mais tarde. Que dor de cabeça, que dor insuportável, lamentou Clemente. Estou com dor de cabeça, vou tomar um analgésico, decidiu Olga. Não estou com dor de cabeça, estou com sono, disse Mateus. Olga tomou um comprimido e se sentou no sofá e pensou. Naquela tarde, Mateus foi a uma festa, domingo, num almoço, numa chácara. De novo pensar nisso? Protestou o filho desencarnado. Olga não se importou com a reclamação do filho e continuou pensando. Mateus tinha muitos amigos, teve algumas namoradas, fingia tratá-las bem perto dele, mas não gostava delas. Ainda não tinha conhecido nenhuma moça boa o suficiente para ele namorar. O fato é que não queria dividir seu afeto com nenhuma mulher. Minha irmã falava que era bom ter netos. Tolice. Meu Mateus me bastava. O quê? Admirou-se Mateus. As garotas não se queixavam à toa, senhora, hein? Era má com elas, que coisa! Não poderia deixar que qualquer uma me tirasse você, defendeu-se a mãe. Mateus continuou sentado no sofá ao lado da mãe. A perna direita doía. Às vezes se sentia tonto. Resolveu ficar calado, escutando todos os pensamentos da genitora. Para mim estava tudo bem Mateus trocar de namorada. Ele tinha 27 anos. Achava que era novo para um relacionamento sério. Estudou, era advogado. Fiquei felicíssima quando passou no exame da OAB. Abrimos uma sala, um escritório lindo, para que ele atendesse as pessoas. Ele trabalhava com um sócio, um outro advogado. Os dois se davam bem, estavam ganhando dinheiro. Eu queria que meu menino aproveitasse a vida. Devia sair, viajar e namorar. Quando o pai era vivo, Mateus ia com ele para o asilo. Ora, pai... Depois que Clemente faleceu, nosso filho continuou a fazer contabilidade e ajudar financeiramente estas entidades. Era um bom moço. Aquela festa, os amigos contaram que ele bebeu como sempre, ou seja, um pouco exageradamente. Voltou sozinho e aconteceu o acidente. Mateus reviu as cenas. Estava de fato bêbado. Saiu da festa pensando em ir para casa dormir. Sabia que a estrada era perigosa. Já havia ocorrido nela vários acidentes. Pisou no acelerador e estava acima da velocidade permitida. Ultrapassou um caminhão e viu à sua frente uma caminhonete, mas não conseguiu desviar. Colidiu. Sentiu a batida, ouviu o barulho e, sem entender, estava de pé ao lado do seu carro com toda a frente amassada. Vi de forma confusa e me senti tonto. Fui até a caminhonete, o motorista estava debruçado sobre o volante, concluí que estava desmaiado. Sua cabeça sangrava. Fiquei ali parado.
Outros veículos pararam. Escutei chamarem a ambulância, o resgate, a polícia. O motorista do caminhão que ultrapassei levantou a cabeça do motorista da caminhonete. Escutei dele: está vivo, o resgate chegou. Vi tirarem o condutor da caminhonete e o colocarem na ambulância. Ele estava desmaiado, foi o que escutei do paramédico. Aproximei-me dos 3 homens do resgate e pedi: será que alguém pode me ajudar? Não me responderam. Então protestei. Não é porque tenho culpa que mereço ser desprezado. Nada, me ignoraram. Vamos tirar os veículos da estrada, ordenou o que pareceu ser o comandante. Vamos deixar a estrada livre. Fiquei ali parado, tonto, olhando e me esforçando para raciocinar. Vi tirarem os veículos da estrada e os colocarem no acostamento. 2 homens começaram a cortar a lataria do meu carro. Até que enfim suspirei ao ver pararem 2 carros de meus amigos que também estavam na chácara. Vi descerem do carro e Nancy gritar: Mateus! E chorou alto. Meus amigos se comoveram. Aproximaram-se do meu carro. Confuso, aproximei-me também. Queria dizer a eles que estava ali, mas não consegui. Olhei para dentro do carro e me vi. Senti que ia desmaiar e fui amparado. Meus amigos choravam e Nancy o fazia alto. Novamente olhei para dentro do carro. Ali estava coberto de sangue. As pernas, a que vi era à direita, esmagada. Vi porque estava de bermuda e os 2 homens cortavam as ferragens. Morreu na hora na colisão, escutei. Temos de avisar a mãe dele, disse um amigo. Como dar a notícia? Perguntou Nancy. Continuei ali parado, ora olhando para um, ora para outro e os escutando. O homem do resgate pegou o telefone e falou: Dona Olga, sinto em informar que seu filho sofreu um acidente. Calma, por favor. Ele será levado para o hospital. Não sei informar. O médico fará. Tenha calma. O homem devolveu o celular para o meu amigo. Não comentaram. Tiraram o corpo todo ensanguentado do meu carro. Desmaiei. Mateus enxugou o rosto e continuou a recordar e a lastimar. Morrer com morte anunciada e idosos, como vovó, ela ficou por anos doente. Piorou, foi hospitalizada e o médico avisou que ela iria falecer. Demorou 15 dias para morrer. Isso é que é morte. Não o que aconteceu comigo. Eu era jovem, sadio, numa bobeira, em segundos. Pronto, tudo acaba. Injusto, injusto. Injusto. Deus é mau, exclamou Olga. Tudo acabou no minuto. Minuto não, contestou Mateus. Em segundos. Como pode tudo terminar? O moço continuou a pensar e a reclamar. Em tão pouco tempo. É a conta de dizer zás. A batida, a colisão e sendo jogado para fora, termina uma vida em injustiça. Tantas coisas acontecem no minuto. Em segundos se sofre um infarto, um acidente, atropela-se ou se é atropelado. Se não falece, pode-se ficar com sequelas. Ou na rapidez de um raio, mata-se alguém. E esse que matou por segundo passa anos em dificuldades preso. Quantos sofrimentos ocorrem por anos por um acontecimento de um segundo? Como Consuelo, que pulou de um prédio. Era bela, sadia, num impulso tudo acaba. Acaba? Não. Onde será que Consuelo está? Se não acabamos com a morte do corpo, ela deve estar por aí. Ela quis morrer, eu não.
Agora sou um ser esquisito, vivo e morto. Até quando, filho, você ficará assim? Indagou Clemente. Não se intrometa, pai. Não posso deixar a mamãe. Ela me segura. Não vê que estamos unidos? Meu filho, Olga exclamou, suspirando. Estou aqui, mamãe. Vou ficar, afirmou o moço desencarnado. Clemente ficou na sala, olhou-os, amava-os e não conseguia ajudá-los. Não entendia quem também precisava de ajuda. Ele não entendia que ele também precisava de ajuda e pensou: desencarnei 3 anos antes do meu filho. Após ter ficado 4 meses enfermo, meu coração não resistiu e parou. Minha mãe, que havia anos desencarnara, me auxiliou. Estranhei muito a morte do meu corpo físico fora, totalmente diferente do que eu pensava. Aceitei, tentei, esforcei-me para me adaptar. Estava abrigado num posto de socorro, fazia tarefas e estudava. Senti que Mateus desencarnara por um acidente e tive permissão. Um orientador foi comigo para tentar socorrê-lo. Na pancada, Mateus e o seu espírito foi desligado e jogado para fora do veículo, o seu corpo. Fiquei ao seu lado, tentando protegê-lo. Quando meu filho desmaiou, perdeu os sentidos, adormeceu, então o peguei e o levei para o posto de socorro. O orientador me ajudou. Tudo foi muito triste. Olga levantou-se do sofá, fechou a casa e se sentou de novo. Se dor matasse, eu estaria morta, pensou aquela mãe sofrida. Estava em casa naquela tarde de domingo, assistindo o filme na televisão, quando o telefone tocou. Quase que não atendo. Depois, pensando que era Mateus, atendi e aquele homem do resgate me deu a notícia que meu filho sofrera um acidente e que seria hospitalizado. Troquei a roupa e fui para o hospital. Chegando lá, que agonia. As informações eram incertas. Acidente? Ah, sim. Um homem está internado. Passa por uma cirurgia. Está fazendo curativos. Não. Ele não se chama Mateus. Estava numa caminhonete? O motorista do carro? Morreu. Não sei informar. Até que gritei desesperada. Amigos de Mateus, minha irmã e cunhado chegaram. Todos chorando. Assustei-me mais ainda. A psicóloga do hospital a conhecia por ter sido uma das namoradas do meu filho. Ela veio conversar comigo e com delicadeza me disse que Mateus falecera. Gritei. Um médico me atendeu, me sedou. Não tive condições nem de ir ao velório nem ao enterro. Fiquei sabendo depois que teve muitas flores e pessoas. Passei dias sedada, ficando 2 dias no hospital. E quando vim para casa, minha irmã ficou feliz em poder ficar comigo, me amparando. Ficou comigo por 10 dias. Aí que veio realmente a dor. Meu filhinho morrera. Mateus, sentado no sofá, adormecera. Clemente olhava os dois. A vizinha chamou Olga novamente. Por favor, atenda, rogou Clemente. Vou atendê-la. Olga abriu a porta, atravessou o pequeno jardim e abriu o portão. Venha comigo, Olga. Vim buscá-la. Hoje é sábado, dia de palestra no centro espírita que conheço. Vou levá-la lá para receber um passe. Não recuse. Não aceito desculpas. É só colocar um sapato e pentear os cabelos. A vizinha puxou para o quarto e Olga somente fez o que a vizinha sugerira. Que Deus nos ajude, pediu Clemente. Ele ficou ao lado do filho que dormia. Por um segundo depois resolveu ir com Olga e a vizinha. Segundo capítulo. Chegaram ao centro espírita Olga e a vizinha.
pegaram fichas para receber o passe e se acomodaram. Clemente foi recebido por um senhor trabalhador do plano espiritual do centro espírita, que o acomodou num espaço próprio para os desencarnados. Ele ficou calado observando tudo. Assim que chegou, acalmou-se, conseguiu rezar. Os três escutaram a palestra, porém, por mais que se esforçasse para prestar atenção, Olga não conseguia. Recebeu o passe e voltou ao seu lugar, como todos os fazem, para esperar a oração final. Terminou, as pessoas foram saindo e a amiga de Olga, que a acompanhava, foi conversar com uma trabalhadora da casa que conhecia. Maria Helena, aquela senhora que veio comigo, o filho desencarnou. Ambos precisam de ajuda. Penso que o moço está com ela. Vocês não podem ajudá-la? Sim, claro. Esperem aí, respondeu Maria Helena. A trabalhadora da casa conversou com os outros, pediu para atender-na. Depois foi até as duas, pegou a mão da mãe desesperada e convidou. Olga, por favor, venha comigo. Conduziu-a novamente para a sala de passes. O grupo de passistas rodeou. O que acontece, senhora? Perguntou Marisa. Meu filho, e Olga chorou. Morreu, eu o perdi. Não fale assim, por favor, pediu Roseli. Ninguém perde ninguém. Seu filho será sempre seu filho. Não é porque ele fez a mudança do plano físico para o espiritual que o perdeu. Ele vive de outro modo. Mas eu queria aqui comigo. Ora, Olga continuou chorando. Acalme-se, por favor. Tome essa água. Silvia lhe deu um copo. A senhora já leu algum livro espírita? Perguntou Maria Inês. Não. Olga foi lacônica. Podemos lhe emprestar, ofereceu Lourdinha, que se apiedou. Ele era meu único filho. Deus o levou, lamentou-se Olga. A senhora não pode chamar seu filho. Roseli tentou explicar sem melindrá-la. Pode prejudicá-lo. Ele tem de estar bem onde todos os desencarnados vivem. Mas como posso viver sem ele? Senhora, por favor. Somos pais, sou mãe, eu a entendo. Porém, a morte do corpo físico não separa quem ama. A ausência física é temporária. A senhora não quer o bem dele? Que ele seja feliz, que esteja bem? Claro que sim. Olga saiu de sua apatia e respondeu energética. O que pensa que eu sou? Sempre fui boa mãe. Por isso mesmo. Seu filho ficará bem, se souber que a senhora está bem. Por favor, não chame mais. O que você está falando é algo diferente para mim. Mateus foi para o céu, virou uma estrela. A senhora acredita mesmo nisso? Perguntou Lourdinha. Estrelas são astros. Isto é, modo de dizer, Mateus está no céu. Tudo bem se acredita que seu filho está no céu. Deve então pensar nele num lugar lindo, aconselhou Sueli. E a conversa se estendeu por mais alguns minutos, em que o grupo tentava fazer aquela mãe compreender que deveria deixar seu ente desencarnado vivendo no plano espiritual. Olga rebatia a cada frase que escutava. Deram-lhe novamente o passe e foi convidada a voltar. A senhora agradeceu, foi embora, porém o que escutara ficara em sua mente, principalmente pense em Mateus no céu. Todos os encarnados haviam saído. José olhou para um desencarnado que ficara sentado. Estava muito triste. O que se passa, amigo? José aproximou-se dele. Era Clemente que, surpreendendo José,
Ajoelhou-se, pegou na mão do orientador responsável por aquele local de auxílio e implorou chorando: ajude-nos, irmão, por Deus. José o levantou e o abraçou. Como posso ajudá-lo? Esta senhora que foi atendida por último foi ou é a minha esposa. Clemente explicou falando rápido. Ela obsedia meu filho, vou explicar. Desencarnei, fui socorrido, estava relativamente bem, aprendendo e fazendo tarefas, quando meu filho, nosso único filho, desencarnou por um acidente. Pude, e com permissão, trazê-lo para o posto de socorro onde eu estava. Porém, Olga atraiu-o para perto dela e o chamou. E Mateus veio, atendendo ao rogo da mãe. Os dois sofrem. Por que está assim? Por que vaga? José quis saber. É porque saí do posto de socorro em que estava abrigado para ficar perto deles. Saiu sem permissão e está se perturbando? José concluiu. Sim, o senhor tem razão. Olga, por chamar meu filho, fez com que ele saísse do posto e fosse para casa. Tentei levá-lo novamente. O menino se recusou. Os dois se voltaram contra mim. Acusam-me de querer separá-los. Eu, com medo de que Mateus, vagando, pudesse ser preso por desencarnados maldosos e levado como escravo para o umbral, vim ficar com ele. Bastou eu entrar aqui, neste centro espírita, para me sentir melhor. Raciocino com mais clareza. O Senhor não tem como ajudá-los? Levar Mateus de novo para o socorro? Fazer com que Olga não o chame mais? A ajuda que nos pede, José explicou, tem de ser desejada. Não podemos impor nada a ninguém. Tem de haver receptividade. Vamos tentar. Primeiro, você necessita ficar conosco. Deve entender que não está ajudando, mas sim piorando a situação. Depois deve voltar ao posto de socorro onde esteve, retornar às suas atividades. Cuide de você, esforce-se para ficar apto para ajudar. Mas e se Mateus for pego pelos maus e se tornar escravo? Sei de uma cidade umbralina, nesta região, em que estão pegando desavisados que vagam como escravos e que eles têm dado preferência aos que tinham, quando encarnados, melhores condições financeiras. Tenho medo. Todos nós temos a lição de que precisamos. Aqui, nesta casa de caridade, há tempos temos resgatado escravos de cidades umbralinas, como também acontece em muitos outros centros espíritas. Se alguns desencarnados são levados como escravos, tem um porquê. São normalmente os que não aceitam ou não aceitaram a desencarnação e ficam vagando. Afirmo a você que normalmente o período da escravidão, do sofrimento, os desperta para uma mudança de vida melhor. O senhor está me dizendo que o devia ter deixado ser levado como um escravo? Clemente se indignou. Estou lhe dizendo que fazemos somente o que sabemos. Você também está na condição de espíritos que vagam. Saiu de um abrigo sem permissão e não sabe, se precisar, se defender, nem se proteger, nem a você, nem a seu filho. Se desencarnados umbralinos fossem a sua ex-casa terrena, levariam os dois, você e Mateus. Conseguiria defendê-lo? Clemente se preocupou. Não, nem ele e nem a você. Então eu lhe pergunto, o que está fazendo ou faz? Pense bem, se não estava piorando a situação. Vamos ajudar você primeiro. Convido a ficar conosco. Aceite o socorro. Aprenda a auxiliar e passe a fazê-lo. E não somente aos seus,
mas a todos que precisam. Mas e os dois? Vamos também ajudá-los, afirmou José. Olga veio aqui. Vamos à noite à casa dela, traremos os dois para cá e conversaremos com vocês três. Fico e agradeço. Primeiro porque desde o momento em que comecei a conversar com o Senhor, me sinto melhor. Agora eu entendo que de fato com eles eu estava ficando perturbado e com certeza os perturbando. De fato não conseguiria proteger meu filho nem a mim, se desencarnados que estão atrás de escravos nos pegassem. José o levou para um pequeno posto de socorro, anexo ao espaço físico e depois nos reuniu. O grupo que estava estudando a obsessão, na hora marcada estávamos no centro espírita e José nos esclareceu. Temos para estudo a obsessão de uma encarnada sobre um desencarnado. Vamos auxiliá-los e estudar esta forma errônea de envolvimento. Tenho algum conhecimento desse envolvimento entre encarnados, disse Clara. São por paixões, porque com o amor não ocorre isso. Até vi uma obsessão entre encarnados por ódio. Sim, sentimentos fortes, sem ser o amor verdadeiro, são causas de sofrimento, opinou Urbano. Há pouco tempo vi uma obsessão de uma encarnada sobre a outra, por inveja. A obsessora só pensava na outra no que ela era. Fazia e tinha. As duas ficaram muito sofridas. Foi a obsediada que saiu da faixa dessa energia ruim. Esforçou-se e não mais foi alvo daquele ataque mental. E isto fez com que a obsessora se envolvesse mais com a energia negativa que ela mesma criara, ficando seriamente doente. O dito popular que diz inveja mata tem um fundo de verdade. Enferma, procurou por ajuda médica, psicológica e religiosa. Melhorou e sua vibração sarou. Será com certeza bem interessante participar deste caso, opinou Humberto. Logo mais, disse José. Olga estará dormindo, vamos afastá-la de seu corpo físico e ela, vestida com o perispírito, virá aqui junto a Mateus e conversaremos com os dois. Clemente escutará. E assim foi feito. Olga dormiu, afastamos seu espírito vestido de perispírito de seu corpo físico e a trouxemos ao centro espírita. E também trouxemos Mateus, que estava dormindo. Mas assim que chegamos, o acordamos. Clemente ficou sentado na mesma sala, mais afastado. Demos energias a Olga para que ela entendesse o que aconteceria. Mateus, assim que acordou, reclamou. Minha perna está doendo. Você sabe que seu corpo físico morreu? Perguntou Clara. Sei, minha mãe fala isso o tempo todo. Não quer se melhorar? Clara quis saber. Claro, que pergunta. Acha que gosto de sentir dor? Se é isso que quer, podemos tirar sua dor, disse Urbano. O que quero mesmo é ficar bem, Mateus suspirou. Pense na sua perna sadia. Vamos, pense, pediu José. Com nossa ajuda, Mateus pensou e sua perna se tornou sadia. Nossa, obrigado, exclamou o moço desencarnado. Se você sabe que desencarnou, Eulália, como sempre, carinhosamente queria ajudar. Que seu corpo físico ferido parou suas funções e você sobreviveu, mudou de plano, veio viver no plano espiritual.
Fui expulso do corpo físico sem querer. Isso não poderia ter acontecido. Um horror. Um horror? Repetiu Olga, que até aquele momento olhava tudo e estava calada. Você deve aceitar o que lhe aconteceu. E se gosta tanto da vida encarnada, pode pedir para voltar. Clara tentou animá-lo. O quê? Vocês podem me fazer retornar, ser vivo de novo? Mateus se entusiasmou e se levantou da cadeira. Por favor, pediu José, que teve de interferir. Não é essa a volta que está pensando. Ninguém que teve o corpo físico morto volta ao mesmo corpo. O que Clara quis dizer é que poderá reencarnar, ser um feto, neném, criança. Ah, essa não, começar de novo, que chato, ser criança, queria ser Mateus. Não ter sofrido acidente, estar por aí vivo com meu corpo de carne e osso, sou infeliz, não deveria ter morrido. José nos olhou e entendemos que Mateus precisaria receber orientação nos trabalhos de auxílio através de intercâmbio mediúnico. Aproximamo-nos dele e o adormecemos. Ele ficou e ali ficou, continuou sentado. Olga o continuou vendo. Rodeamos aquela mãe aflita. Senhora, disse Eulália, entenda que chamando seu filho, querendo-o perto, o está fazendo sofrer. Todos nós um dia, se encarnados, desencarnaremos. A vida continua. Por que comigo? Tantas mães que não querem os filhos que têm e eu que queria, perdi. Somos todos filhos de Deus. Estamos ora sendo pais, ora filhos. Ninguém perde ninguém. Procure entender. Deixe Mateus ir embora. Eulália continuou, tentando fazê-la entender. Como? Não o chamando mais, pediu Eulália. Pensando que ele vive em outro lugar, imaginando-o bem, sadio, estudando e trabalhando num lugar bonito. Vocês não entendem que sofro? Queria ter morrido no lugar do meu filho. Olga estava sendo realmente sincera. Sei que sofre, Huberto tentou elucidá-lo. Negar o sofrimento da vida é mentira. Falta de honestidade conosco. Porém, a senhora ver somente o sofrimento é perigoso, porque gera mais padecimento e pessimismo. Não queria agir assim. Mereço sofrer, mas não quero que meu filho sofra. Não estou contente comigo. Olga, com nossa ajuda, começou a entender melhor o que se passava. Olga, Humberto voltou a esclarecê-la. Se você não está contente com você, não se tolera e nada pode alegrá-la, tudo lhe é intolerável. Não brigue com você mesma. Se fizer as pazes consigo mesma, poderá fazer o mesmo com outras pessoas, e então conseguirá ver que muitos sofrem como você ou até mais. Seja uma pacificadora. Deixe seu filho seguir seu caminho em paz. Quanto a morrer, ter desencarnado no lugar dele, isso é impossível. Mateus, por um acidente, danificou seu corpo carnal, de tal forma que parou suas funções, e ele desencarnou. Se pudéssemos, Olga, pagar uma dívida, sentir a reação no lugar de outro, de alguém, e Deus permitisse, estaria revogando sua lei. Não poderia ele ter sofrido o acidente e você sentir os efeitos. Cada um sofre por seus próprios atos, porque colhemos o que semeamos. Mateus bebeu e não deveria ter dirigido, não deveria estar correndo além do permitido. Agiu imprudentemente e ocorreu o acidente. Isto ocorre com todas as nossas ações. Ninguém pode ser egoísta em meu lugar, amar por mim, por você.
Somente nós podemos desfazer o que de errado fizemos ou fazer o que deveríamos ter feito. Pare de falar em injustiça, reconheça a imprudência de Mateus e a entenda. Depois de a entender, reaja. Você pode ajudá-lo. Não o segure aqui. Não seja, Olga, mais uma revoltada. Aprenda a sofrer. Viva conformada. A revolta somente agrava os padecimentos. Você, por acaso, foi visitar o outro envolvido no acidente? O moço da caminhonete? Não. Olga se lembrou somente naquele momento do outro acidentado. Infelizmente, isso ocorre muito. Fecha-se em sua própria dor e se recusa a ver a dor do outro. Humberto tentou fazer Olga enxergar a realidade e continuou a elucidá-la após uma ligeira pausa. Pois ele se machucou bastante, ficou semanas internado no hospital e ficou com sequelas na perna esquerda, que foi muito ferida. Ficou menor e ele anda com dificuldades. Ele não teve culpa, ele não bebeu, ele não dirigia em alta velocidade. Fui visitá-lo esta noite. Ele não se revoltou e é agradecido por ter continuado vivo, encarnado, porque tem 3 filhos pequenos. E se fosse o contrário? Se ele, o condutor da caminhonete, tivesse culpa, você estaria pior? E este homem, por que foi passar naquele momento naquela estrada? Tudo tem razão de ser. O sofrimento que ele passou o fez um ser melhor. Poderia ter se revoltado como você e ter sofrido mais ainda. Todos ficaram por uns 5 segundos calados, refletindo sobre o que Humberto falara. Olga deu um longo e dolorido suspiro e depois perguntou: estou mesmo com a minha revolta causando sofrimento ao meu filho? Eu estou vendo ali, demente com dores. Sim, você com sua atitude de revolta está causando dores em Mateus, afirmou Urbano. Mude a sua vibração, que ajudará a mudar a dele. Vou me esforçar, prometeu aquela mãe que sofria. Vamos ajudar, disse José. Agora dê um abraço em Mateus, um amplexo de amor, desejando que ele fique bem, e vamos levá-la de volta à sua casa e ao seu corpo físico. Olga o abraçou, Mateus somente resmungou, Clara e Urbano a levaram de volta. Sabíamos que Olga, ao acordar, sentiria mais do que se recordaria. Vamos de novo. Sabíamos que Olga, ao acordar, sentiria mais do que se recordaria, que necessitaria mudar de atitude, ajudar o filho, mas que se lembraria mesmo era da conversa que tivera com o grupo encarnado. Vou colocar Mateus na enfermaria B, decidiu Eulália. Ele ficará adormecido até segunda-feira no horário de atendimento de orientação. Receberá esclarecimento por um intercâmbio mediúnico. A enfermaria B é a mais protegida. Dificilmente um abrigado sai de lá sem permissão. É um local confortável, arejado e temporário. Clemente, que permanecer atento, calado, assim que o filho fora levado para a enfermaria, aproximou-se de José, ajoelhou-se novamente à sua frente e beijou a mão daquele que o ajudara. Obrigado, Clemente chorou. José o levantou e o abraçou. De nada, respondeu o orientador naquela casa de amor. Passada a emoção, José disse: vou levá-lo ao posto de socorro logo mais. Não posso ficar aqui e acompanhar a ajuda que darão ao meu filho? Clemente, José disse em tom carinhoso, porém firme, você
será levado para o posto de socorro de que saiu sem permissão. Quero que entenda que sua presença somente prejudicou a situação. Mãe e filho estavam unidos no processo obsessivo e você agravou isso porque os dois se voltaram contra você. O ambiente somente piorou. Entenda que fazemos o que sabemos e podemos. Como ir e deixá-los assim, com raiva de mim? Falaram para Olga que eu busquei Mateus. Ela indignou-se. Pergunta sempre por que eu, Clemente, busquei o filho dela. Mateus escutou isso e me acusa de tê-lo desencarnado. Isso não ocorreu, José afirmou. Desencarnados não têm permissão para fazer ninguém mudar de plano. Em certos casos, um desencarnado pode até dar sugestão para agir de alguma maneira, às vezes errônea, mas não podemos esquecer que todos temos o livre-arbítrio e escutamos e atendemos a quem queremos. Pode-se escutar mate, suicide-se, roube, maltrate, mas o faz quem se afina com isso e tem tendências, como também aos que tentam ajudar. Seja otimista, faça o bem, ame. E nenhum desencarnado bom, bom ou não, tem como tirar um encarnado da vida física. É a lei. Porém, um encarnado pode tirar outro do plano físico. Não se preocupe, Clemente. Não se preocupe, Clemente. Mateus logo entenderá e Olga também pedirão desculpas a você. Agora, eles precisam de auxílio que você não sabe dar. Se cuidar de você, um dia estará apto a ajudar não somente os dois, seus entes queridos, mas a muitos outros. Vocês estão nos ajudando e nem nos conhecem. Um dia poderei auxiliar outros que também não conheço, mas que necessitem. É isso, Clemente. Pense assim. Vá e não volte. Aprenda, trabalhe, confie. José o incentivou. Clemente novamente agradeceu. José sorriu e lhe afirmou: entrei em contato com o dirigente do posto de socorro em que esteve. Pedi para recebê-lo de volta. Eles, o dirigente e a equipe de trabalhadores o receberão. Aquele que pede torna-se responsável. No caso, serei eu. Por favor, Clemente, dê valor a essa oportunidade. Não lhe causarei problemas. Eu entendi que teria sido melhor se eu tivesse ficado no posto e continuasse a aprender a ser útil. Porque com certeza a equipe do posto teria nos ajudado. Não confiei. Desespero de pai. Desespero nunca resolve ou ajuda nas dificuldades. Vá e fique, José o aconselhou. Clemente sentou-se e aguardou José resolver Clemente sentou-se e aguardou José resolver umas questões. Depois, os dois foram para o posto de socorro e Clemente ficou por lá. Urbano e Clara voltaram da casa de Olga e Urbano informou: deixamos Olga dormindo, tranquila. Há tempos isso não acontecia. Clara, Urbano, visitem Olga por uns 10 dias e tentem ajudá-la, pediu José. Mateus ficou dormindo até segunda-feira. Foi acordado perto da médium Isabel para receber orientação através da sintonia mental. Realmente ele não sabia onde estava, porém, como é maravilhosa essa troca de energia. Ele se sentiu diferente, menos perturbado. Você, amigo, está num local de oração, informou Leonardo. Como se sente? Nem sei. Aqui é um centro espírita? Falou e esta senhora... Aqui é um centro espírita? Falo e esta senhora repete. Já tinha ouvido falar deste fenômeno e até que fiquei curioso para ver, mas fui adiando e não fui. Por que eu estou aqui?
sabe que seu corpo físico morreu. E você sobreviveu e vive agora com outro corpo, o perispírito. Estava vagando e o trouxemos aqui para encaminhá-lo. Foi muito triste ter morrido, muito mesmo. Você desencarnou, porque todos nós mudamos de plano. Uns com mais idade, outros não. Não deve se sentir injustiçado. A morte do corpo físico é para todos. Mas eu não queria morrer, mamãe, cadê ela? Sua mãe continua encarnada e não é certo você ficar perto dela. Mas é ela que me chama, como não atendê-la? Mamãe sofreu tanto com a minha morte. Isabel dava passividade à sua manifestação. Estaremos a orientando para não chamá-lo mais, porém, se isso ocorrer, não deve atendê-la. Você está ferido. Curaram-me, aquele senhor ali, foi ele. Fez minha perna ficar sadia e não doeu mais. Mas Mateus mostrou José. Convidou-o a ficar conosco. Deixe sua mãe viver a vida dela. Encontrará consolo e melhorará. Você, junto à sua mãezinha, a estava prejudicando. Ela me segura. Não sei como me tiraram de perto dela. Entenda que isso está somente lhe fazendo mal, causando sofrimentos. E ambos, Leonardo estava sendo firme. Ambos irão ficar com esses trabalhadores da casa. Eles o ajudarão. Convença-se de que não tem mais volta. Fez uma mudança, a de plano, e deve viver agora como o desencarnado que é. Pense em Jesus, ore e peça a Deus forças para recomeçar. A vibração do local, as energias benéficas fizeram Mateus entender por que não aceitava ainda sua desencarnação. José o adormeceu e ele foi levado novamente para a enfermaria. Assim que foi possível, foi levado para uma colônia, cidade do plano espiritual. Foi dormindo e acordou numa enfermaria especial, onde ficam abrigados desencarnados que têm essa dificuldade, com encarnados inconformados que os chamam. Nesse abençoado local de socorro, por uma proteção especial, são enfraquecidos os clamores dos encarnados, também são tratados com a terapia do sono quando são chamados ou quando choram muito por eles. O grupo desejou que Mateus, desta vez, ficasse no abrigo.